Pai, que esta oração seja resposta, cura e proteção. Que cada palavra traga consolo e que tudo se alinhe à tua vontade. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta hora eu me coloco na tua presença, com o coração quebrantado, com a alma desperta e com o espírito atento. Eu venho como filha, como mãe, como mulher, que entende que não pode viver distraída neste mundo, porque a tua palavra nos alerta, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Pai, nós reconhecemos que muitas batalhas não começam no visível, elas começam no silêncio, na distração, no cansaço da alma, na mente sobrecarregada, no coração ferido. Quantas vezes, Senhor, fomos vencidas, não por falta de fé, mas por falta de vigilância. Quantas vezes oramos, mas não vigiamos. Quantas vezes vigiamos, mas não oramos. Hoje, Pai, nós unimos essas duas forças espirituais, oração e vigilância. Ensina-nos a orar quando tudo está bem, não apenas quando tudo está desmoronando. Ensina-nos a vigiar quando estamos em paz, não apenas quando o perigo já bateu a porta. Porque o inimigo não avisa quando vem, mas o teu Espírito Santo sempre alerta quando estamos sensíveis à tua voz. Senhor, desperta a nossa percepção espiritual. Arranca de nós toda a sonolência da alma. Remove toda distração que nos faz baixar a guarda. Que não sejamos mulheres espiritualmente adormecidas enquanto a batalha acontece ao nosso redor. Pai, nós oramos por discernimento. Discernimento para perceber ambientes que sugam nossa fé. Discernimento para reconhecer conversas que enfraquecem nossa esperança. Discernimento para identificar pensamentos que não vêm de ti, mas tentam se disfarçar de lógica, de medo ou de prudência. Em nome de Jesus, guarda nossa mente, guarda os nossos olhos, guarda os nossos ouvidos, guarda o nosso coração, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Senhor, quantas mães hoje estão cansadas de vigiar pelos filhos, cansadas de orar sozinhas de madrugada, cansadas de perceber perigos que ninguém mais vê. Fortalece essas mães agora. Renova as forças daquelas que não dormem em paz, porque o coração está sempre em alerta. Lembra elas que nenhuma oração feita em lágrimas cai por terra. Nenhuma vigilância feita em amor é inútil. Pai, ensina-nos a vigiar sem viver em medo. Ensina-nos a orar sem viver em ansiedade. Porque vigilância não é paranoia, é sabedoria. E oração não é desespero, é relacionamento. Nós não queremos viver em alerta por medo do mal, mas em atenção por amor à tua presença. Senhor, visita agora cada lar representado nesta oração. Visita cada quarto onde alguém escuta esta oração em silêncio. Visita cada mãe que ora baixinho para não acordar a casa, mas mantém o céu desperto com suas palavras. Que os anjos do Senhor acampem ao redor dessas famílias, que toda armadilha preparada contra os filhos seja desfeita antes mesmo de se manifestar. Que toda seta lançada no escuro caia por terra. Pai, nos ensina a vigiar também as nossas palavras, porque muitas derrotas começam naquilo que falamos sem perceber. Livra-nos da murmuração. Livra-nos da incredulidade disfarçada de desabafo. Livra-nos de declarar derrota antes mesmo da batalha terminar. Coloca um freio santo em nossa boca, que nossas palavras
sejam alinhadas com a tua vontade, que nossas declarações estejam cheias de fé, mesmo quando o cenário diz o contrário. Senhor, ajuda-nos a vigiar nossos sentimentos. Nem todo cansaço é físico. Nem toda tristeza é normal. Às vezes é o peso espiritual tentando nos fazer desistir. Quando o desânimo tentar se instalar, nos lembra de orar. Quando a raiva tentar dominar, nos chama para vigiar. Quando a mágoa bater à porta, nos ensina a entregar. Pai, nós não queremos dar brechas. Não queremos abrir portas emocionais, espirituais ou mentais. Fecha toda a porta que foi aberta sem discernimento, cura feridas que ainda sangram em silêncio. Em nome de Jesus, nós colocamos um muro de proteção ao redor da nossa casa. Proteção sobre nossos filhos quando saem e quando entram. Proteção sobre nossos lares quando dormimos. Proteção sobre nossa mente quando estamos sozinhas. Senhor, vigia conosco quando o sono pesa. Ora por nós quando não sabemos o que dizer. Intercede quando nossas forças acabam. Nós declaramos que não estamos sozinhas na vigilância, porque o Deus de Israel não dorme, não cochila e não se distrai. Pai, ensina-nos a reconhecer o tempo. Tempo de falar e tempo de silenciar. Tempo de agir e tempo de esperar. Tempo de insistir e tempo de descansar em ti. Que não sejamos mulheres guiadas pela pressa, mas pelo Espírito. Que não sejamos dominadas pelo medo do amanhã, mas pela confiança no Deus que já está lá. Senhor, visita agora os filhos que estão distantes, aqueles que parecem fora do alcance, aqueles que não escutam mais conselhos. Alcança-os onde estiverem, guarda-os de decisões precipitadas, livra-os de amizades perigosas, fecha caminhos que não vêm de ti, mesmo que isso gere frustração temporária. Pai, preferimos um filho frustrado por uma porta fechada do que destruído por um caminho aberto sem a tua bênção. Ensina-nos a vigiar também nossas expectativas. Nem tudo precisa acontecer no nosso tempo. Nem toda demora é negação. Às vezes é proteção. Renova nossa fé para esperar sem murmurar. Ensina-nos a descansar sem baixar a guarda. Senhor, que esta oração gere um alerta santo, um despertar espiritual, uma nova postura diante da vida. Que a partir de hoje sejamos mulheres que oram antes de reagir, que vigiam antes de confiar cegamente, que escutam o Espírito antes de tomar decisões. Nós declaramos que o nosso lar é território consagrado, nossa mente é território protegido, nossa fé é território inegociável. E mesmo quando estivermos cansadas, mesmo quando a força parecer pequena, mesmo quando o silêncio do céu nos confundir, nós continuaremos orando e continuaremos vigiando, porque confiamos não na nossa força, mas no Deus que luta por nós. Senhor, continuamos nesta oração porque entendemos que vigiar não é um ato momentâneo, mas um estilo de vida espiritual. Há momentos em que oramos com palavras e há momentos em que oramos com silêncio atento. Há momentos em que fechamos os olhos para falar contigo e há momentos em que os abrimos para perceber o que tenta se aproximar. Ensina-nos, Pai, a não normalizar aquilo que o céu já nos alertou. Muitas vezes o Espírito Santo sussurra, mas o barulho da rotina nos impede de ouvir. Hoje nós silenciamos tudo o que não vem de ti, para que a tua voz seja clara
dentro de nós. Nós declaramos que não viveremos no automático. Não aceitaremos viver espiritualmente desligadas, enquanto o mundo tenta nos seduzir, confundir e enfraquecer. Queremos olhos abertos, coração sensível e espírito desperto. Senhor, vigia conosco quando estamos fracas. Vigia quando nossas emoções oscilam. Vigia quando o medo tenta se disfarçar de prudência. Vigia quando a dúvida tenta se passar por lógica. Não permita que sejamos enganadas por aquilo que parece inofensivo, mas carrega veneno espiritual. Nós colocamos diante de Ti cada decisão que precisamos tomar. Pequenas decisões também constroem grandes destinos. Guarda-nos de escolhas feitas no cansaço, na carência ou na pressa. Que cada passo seja guiado pela Tua paz, não pela pressão externa. Pai, vigia sobre nossos lares quando não estamos presentes. Vigia sobre nossos filhos quando não podemos acompanhar. Vigia sobre nossos corações quando ninguém percebe nossas lutas internas. Nós entregamos a Ti os quartos fechados, os celulares silenciosos, as madrugadas inquietas, os pensamentos repetitivos, tudo aquilo que não conseguimos controlar, nós confiamos em Tuas mãos. Senhor, livra-nos da falsa sensação de segurança. Ensina-nos que vigilância não é falta de fé, mas maturidade espiritual. Quem ama, cuida. Quem discerne, vigia. Quem confia em Ti, não ignora os sinais. Que não sejamos mulheres que só despertam quando a dor chega, que sejamos mulheres prevenidas pela oração, fortalecidas pela palavra e sustentadas pela presença do Espírito Santo. Pai, há lares sendo atacados no silêncio, casamentos sendo enfraquecidos pela distração, filhos sendo influenciados longe dos olhos dos pais. Por isso clamamos, desperta-nos antes que o dano seja maior. Colocamos agora a armadura espiritual, o capacete da salvação para proteger a mente, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados, a espada do Espírito para discernir e resistir, o cinturão da verdade para não sermos enganadas. Nós resistimos ao mal em nome de Jesus. Não abrimos brechas, não damos espaço, não negociamos princípios. Nossa casa pertence ao Senhor. Pai, ensina-nos a vigiar também nossos limites. Nem tudo precisamos carregar sozinhas. Nem toda a responsabilidade é nossa. Há coisas que só o Senhor pode resolver. E hoje nós descansamos nessa verdade. Renova nossas forças, cura nossa exaustão emocional, sustenta-nos quando o corpo pede pausa, mas o coração continua em alerta. Nós confiamos que, enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto choramos, o Senhor intercede. Enquanto esperamos, o Senhor prepara. Por isso oramos e vigiamos, não com desespero, mas com esperança. Não com medo, mas com fé. Não com ansiedade, mas com confiança. E declaramos que o que foi preparado contra nós não prosperará. Que toda estratégia contrária será frustrada. Que toda escuridão será dissipada pela luz de Cristo. Senhor, continuamos nesta oração porque entendemos que vigiar não é um ato momentâneo, mas um estilo de vida espiritual. Há momentos em que oramos com palavras e há momentos em que oramos com silêncio atento. Há momentos em que fechamos os olhos para falar contigo e há momentos em que os abrimos para perceber o que tenta se aproximar. Ensina-nos, Pai,
a não normalizar aquilo que o céu já nos alertou. Muitas vezes o Espírito Santo sussurra, mas o barulho da rotina nos impede de ouvir. Hoje, nós silenciamos tudo o que não vem de ti, para que a tua voz seja clara dentro de nós. Nós declaramos que não viveremos no automático, não aceitaremos viver espiritualmente desligadas enquanto o mundo tenta nos seduzir, confundir e enfraquecer. Queremos olhos abertos, coração sensível e espírito desperto. Senhor, vigia conosco quando estamos fracas, vigia quando nossas emoções oscilam, vigia quando o medo tenta se disfarçar de prudência. Vigia quando a dúvida tenta se passar por lógica. Não permita que sejamos enganadas por aquilo que parece inofensivo, mas carrega veneno espiritual. Nós colocamos diante de ti cada decisão que precisamos tomar. Pequenas decisões também constroem grandes destinos. Guarda-nos de escolhas feitas, no cansaço, na carência ou na pressa. Que cada passo seja guiado pela tua paz, não pela pressão externa. Pai, vigia sobre nossos lares quando não estamos presentes. Vigia sobre nossos filhos quando não podemos acompanhar. Vigia sobre nossos corações quando ninguém percebe nossas lutas internas. Nós entregamos a ti os quartos fechados, os celulares silenciosos, as madrugadas inquietas, os pensamentos repetitivos, tudo aquilo que não conseguimos controlar, nós confiamos em tuas mãos. Senhor, livra-nos da falsa sensação de segurança. Ensina-nos que vigilância não é falta de fé, mas maturidade espiritual. Quem ama, cuida. Quem discerne, vigia. Quem confia em ti, não ignora os sinais. Que não sejamos mulheres que só despertam quando a dor chega. Que sejamos mulheres prevenidas pela oração, fortalecidas pela palavra e sustentadas pela presença do Espírito Santo. Pai, há lares sendo atacados no silêncio, casamentos sendo enfraquecidos pela distração, filhos sendo influenciados longe dos olhos dos pais. Por isso clamamos, desperta-nas antes que o dano seja maior. Colocamos agora a armadura espiritual, o capacete da salvação, para proteger a mente. O escudo da fé para apagar os dardos inflamados. A espada do Espírito para discernir e resistir. O cinturão da verdade para não sermos enganadas. Nós resistimos ao mal em nome de Jesus. Não abrimos brechas. Não damos espaço. Não negociamos princípios. Nossa casa pertence ao Senhor. Pai, ensina-nos a vigiar também nossos limites. Nem tudo precisamos carregar sozinhas. Nem toda a responsabilidade é nossa. Há coisas que só o Senhor pode resolver e hoje nós descansamos nessa verdade. Renova nossas forças, cura nossa exaustão emocional. Sustenta-nos quando o corpo pede pausa, mas o coração continua em alerta. Nós confiamos que enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto choramos, o Senhor intercede. Enquanto esperamos, o Senhor prepara. Por isso, oramos e vigiamos, não com desespero, mas com esperança. Não com medo, mas com fé. Não com ansiedade, mas com confiança. E declaramos que o que foi preparado contra nós não prosperará. Que toda estratégia contrária será frustrada. Que toda escuridão será dissipada pela luz de Cristo. Porque aquele que vigia Israel não dorme. Em nome de Jesus. Amém.